gente tem conversado esse último mês, se fundamentando no livro de Hebreus e olhando como o autor de Hebreus apresenta Jesus Cristo e principalmente o movimento de Jesus Cristo todo, sendo Ele o sacerdote, sendo Ele o sacrifício, sendo Ele tudo o que era necessário para a nossa salvação. Hoje eu quero pensar um pouquinho mais com vocês em cima do capítulo 10 de Hebreus. Eu vou ler um versículo, o verso 18. Eu vou conversar sobre esse versículo em 2 pontos. E eu vou voltar no capítulo 10, em cima desse versículo no último ponto, entendeu? Então eu vou ler um versículo, e em cima desse versículo eu vou passear na Bíblia em 2 pontos. Mas depois eu volto no contexto do capítulo 10, em cima do próprio versículo. Entenderam? Se não entenderam, vamos caminhar junto que vocês vão entender, fica mais fácil. Agora, uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês e começar com uma pergunta. Será que era necessário Jesus Cristo morrer mesmo? Que Deus, sendo Deus, Ele não poderia, sentado do trono, olhar e dizer: cara, vocês erraram. Vocês pisaram na bola, vocês pecaram, e vocês fizeram tudo isso, e de fato a condenação máxima deve ser aplicada para vocês. Mas vocês se esqueceram que eu sou Deus soberano, e como Deus soberano, eu posso perdoá-los num estalar de dedos. Então estejam perdoados, e nenhuma condenação há mais sobre vocês. Será que Ele não poderia ter feito isso? Será que isso não seria algo do qual ele teria a capacidade de realizar? O fato é que quando a gente pensa assim, a gente minimiza o que é pecado. A gente não entende o que é pecado. A gente desvaloriza o pecado e a gente acha que pecado é uma coisinha qualquer, uma besteirinha qualquer, algo que pode ser perdoado a qualquer ponto. E na verdade, se você for para a Bíblia, você vai ver que pecado é coisa séria. E é em cima deste conceito do que é pecado que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. O capítulo 10, no verso 18, o autor de Hebreus diz assim: onde estes pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Que versículo, na boa. Que versículo, que declaração. Como eu acredito que este versículo é quase que o resumo inteiro de Hebreus. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Vamos pensar nesse texto. Portanto, vou entrar nesse texto, caminhar pela Bíblia e depois, no último ponto, eu volto no contexto do texto. A primeira coisa é que o pecado existe. Onde estes pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Interessante que o autor de Hebreus, ele está apontando a existência do pecado. Que pecado é algo real, que pecado é algo que nos atinge, que pecado é algo que está em nós, que pecado é algo que nós promovemos. O texto diz: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios. Portanto, ele apresenta a realidade do pecado, e quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que o pecado é algo que está no nosso interior, não é algo que nós sofremos no exterior, mas é algo que está dentro de nós. Mateus 7, 21 a 23 diz o seguinte: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, os enganos, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Interessante é que quando nós lemos a Bíblia não diz que o ambiente em que nós vivemos é um ambiente impuro,
que é por causa do ambiente que é impuro que nós vivemos, que nós nos tornamos impuros. A Bíblia apresenta que a impureza, a maldade, o erro é do interior, é de dentro de nós, é interno a nós, é inerente a nós. A segunda coisa é que a Bíblia também nos mostra que isso é conhecido, não é algo desconhecido por nós, algo que nós não sabemos do que se trata. Gálatas 5:19-21 diz: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele não diz que é algo que nós não conhecemos, ele diz que é algo que é nosso. As obras da carne são manifestas, são conhecidas, são experimentadas por nós. Todos nós sabemos um pouco do que é a obra da carne, todos nós sabemos um pouco do que é pecado, todos nós experimentamos o que é pecado, e que não é algo simplesmente do meio, mas ele está dentro de mim e eu experimento isso, eu experimento. O texto bíblico também nos mostra que é para todos. A Bíblia diz em Efésios 2:3 que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, que estávamos todos nós mortos dos nossos próprios pecados e delitos, e todos nós também vivíamos entre eles. Que isso não é uma característica de alguns, que alguns olham e dizem: não, aquele sujeito é pecador, aquele sujeito sim, aquele, eu não sou como ele. E é interessante de pensar nisso, porque a maior parte de nós temos a tendência de avaliarmos de acordo com uma escala de bem que nós mesmos criamos internamente. Vira e mexe, eu pergunto para as pessoas: por que é que vocês deveriam passar a eternidade junto de Deus? E vira e mexe, quase que totalmente, a totalidade, sendo bem redundante, quase que a totalidade das respostas tem a ver entre os acertos e os erros. Eu tenho acertado muito mais do que errado. Como se as pessoas dissessem: o mérito é meu. Eu sei que eu tenho coisas erradas. Eu sei que estas coisas erradas estão dentro do meu coração. Eu sei que estas coisas erradas, elas fazem e são inerentes a mim. Eu conheço essas coisas. Mas entre o que são essas coisas e o que são as coisas boas, eu continuo acreditando que eu faço mais do bem do que do mal. E por fim, a Bíblia também nos manda e nos mostra que essa é a nossa marca. Lucas 6:45 diz: o homem bom tira as coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Significa que o nosso coração reflete aquilo que nós somos, a nossa crença. E é interessante de você pensar que quando você vai, por exemplo, para Tiago, capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: escuta, você acha que por acaso uma fonte de água doce, ela pode jorrar água salgada ou água amarga? É impossível. Que uma árvore pode dar um fruto qualquer que não seja pelo qual a sua existência é, uma figueira pode dar maçã? É impossível. Da mesma forma, vocês têm que entender que um coração mau é impossível de produzir coisas boas. Então, quando nós olhamos a Bíblia, o que a Bíblia nos taxa e como ela nos coloca é que o pecado existe e nós somos dominados pelo pecado. O pecado não é algo que está no meio que nós vivemos, o pecado é algo que está em nós. O pecado não é algo que é desconhecido por mim, o pecado é algo que é conhecido por mim. O pecado não é algo que é para alguns, o pecado é algo que é para mim, sem dúvida nenhuma. E o pecado, ele marca sim as minhas práticas, as minhas características, aquilo que eu sou. Portanto, a Bíblia me taxa como alguém que é pecador neste conceito. Agora, além disso, o texto diz algo mais. Onde estes pecados, significa que há pecados, foram perdoados, não há mais a necessidade de sacrifício por eles. Significa que o pecado exige um sacrifício. O que o texto está dizendo é que o pecado exige um sacrifício. O pecado, ele chama para si um sacrifício. Aonde esses pecados foram perdoados, se o pecado foi perdoado, então não precisa mais de sacrifício.
Porque o pecado em si, ele chama, ele traz para si um sacrifício. E quando nós olhamos para a Bíblia, mais um ponto, a primeira característica é que o pecado ele não é barato, porque ele chama para si um sacrifício, porque ele quebra o primeiro mandamento. Romanos 8, 6 a 8 diz o seguinte: a mentalidade da carne, daquele que é dominado pelo pecado, é a morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. A primeira característica é que quebra o primeiro mandamento. Cada pecado é uma quebra daquilo que Jesus chamou do primeiro grande mandamento. O próprio Jesus Cristo definiu o primeiro grande mandamento como: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento, foi o que Jesus nos ensinou. Portanto, pecado é a quebra do primeiro mandamento. É o fracasso de amar a Deus com todo o meu ser. É olhar para Deus e dizer: eu deveria te amar com toda a minha força, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Mas eu não faço isso. Eu fracasso no amor. Eu acabo fraquejando nisso tudo. Mas é também a recusa ativa de reconhecê-lo e obedecer-lhe como o nosso Criador e Senhor. É rejeitar a posição de dependência que o fato de sermos criados envolve. É desejar e agir como independente. Senhor, o Senhor existe, mas eu não preciso do Senhor. Eu não só não o amo de todo o coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, mas eu também não quero seguir o que o Senhor define e determina para mim. As tuas leis são importantes e são boas, os teus mandamentos são puros, eles são mais doces do que o mel, mas eu não quero experimentar isso e nem quero isso para a minha vida. Eu escolho a independência. É reivindicar a posição de que somente Deus pode ocupar. Eu controlo a minha própria vida, eu defino aquilo que farei daqui para frente, eu decido como as coisas serão. O pecado não é somente uma falha em padrões morais, mas a sua essência, ela é sem dúvida nenhuma uma rebelião contra Deus. Quando eu digo: a sua lei pode ser boa para o Senhor, mas para mim ela não me serve, porque eu não o amo de todo o meu coração, de toda a minha alma e com toda a minha força. Eu escolho amar outra coisa, eu escolho obedecer outra coisa, eu quebro o primeiro mandamento. Por isso o pecado é coisa séria. Pecado não pode ser tratado como uma simples falha, um erro de alvo. Pecado é rebelião. Pecado é chegar para Deus e dizer: escuta, ela é inimiga, a mentalidade é inimiga de Deus. Eu penso dessa maneira, portanto eu me posiciono como um inimigo de Deus. Em suma, é livrar-se do Senhor Deus, a fim de colocar-nos a nós mesmos no seu lugar, amando a nós mesmos sobre todas as coisas e seguindo o nosso entendimento a qualquer custo. O pecado, como a quebra do primeiro mandamento, é o fracasso no amor ao Senhor e na obediência à sua palavra. Segunda coisa, é que ele gera um alto custo. O pecado possui uma qualidade voluntária, desafiadora e desleal. Eu olho para Deus e de forma voluntária, de forma desafiadora eu te desafio, e de forma desleal eu não vou te seguir. E se o pecado é isso, significa que alguém é desafiado, ele é ofendido e ele é magoado. O texto diz: a mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é morte. Alguém está sendo desafiado. Alguém está sendo
ofendido. Alguém está sendo magoado. E olhar para o pecado e ignorar isso é ser desonesto. É simplesmente dizer para mim mesmo e para Deus, dizendo: o ato de independência ou a decisão de independência em relação ao Senhor não tem valia, não tem importância. O Senhor é cheio de mimimi. O Senhor se milindra com facilidade. Vamos crescer, Deus. Vamos crescer, porque o que eu estou fazendo não é nada sério, não é nada forte, não é nada pesado. Mas na verdade, Deus continua sendo o Criador. E um ato desse gera um alto custo. Fere a relação com Deus, ofende o Deus Criador, quebra o vínculo com o Deus de amor. O pecado, ele gera um alto custo. E a terceira coisa é que o pecado, ele envolve escravidão e culpa. Romanos 7,18 diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Acho interessante como hoje em dia nós retiramos do nosso vocabulário a palavra pecado. Verdade ou mentira? Ninguém fala pecado mais, a não ser de forma extremamente ilustrativa. Ai, que pecado isso. Mas ninguém olha para nós e diz: cara, você está em pecado. Ninguém chega para o outro e diz: escuta, o que você está fazendo é pecado. A palavra pecado, ela saiu, ela deixou de fazer parte do nosso vocabulário. Acho que talvez nós tenhamos tomado uma atitude de preservar aqueles que estão chegando na igreja e a gente querer tornar o evangelho um pouco mais atraente. A gente tirou a palavra pecado e a gente quase não usa mais a palavra pecado para apontar a característica das ações que os outros têm feito, para mostrar o coração das pessoas que estão se chegando próximo de Deus. A gente apresenta de uma série de outras coisas. A palavra pecado hoje em dia, ela perdeu o seu conteúdo e muitas vezes nós utilizamos aquilo que seria pecado, a gente diz que é um crime. E a partir do momento que é um crime, ele deixa de ser tratado pela igreja e passa a ser tratado pelo Estado. Ele deixa de ser tratado pela liderança espiritual da igreja ou pelo aquele que é líder espiritual, pastores, por líder da vida da pessoa, por aquele que o discipula, e passa a ser tratado pela polícia, por juízes, pelo que for, porque ele passou de pecado para crime. No nosso meio também, muitas coisas que são pecados, a gente também tem definido como doença. A pessoa está doente, ela não está fazendo o que está fazendo porque é pecado. Ela está fazendo porque ela é doente. Então o tratar o pecado deixou de ser algo bíblico e apontado como algo que tem que ser fruto ou gerar arrependimento para que eu me relacione com Deus, para passar a ser algo que precisa de tratamento, de cuidado, de proteção, de remédio, de terapia, de uma série de outras coisas, porque a pessoa deixou de pecar simplesmente porque está doente. Simplesmente porque está doente, porque para nós a palavra pecado parece que é algo como se fosse um palavrão. Não diga isso que você vai ofender os outros. Da mesma forma, como o conceito de pecado também se tornou extremamente relativo ou leviano ou simplificado, porque o pecado passou a ser algo comum a todos, e como é prática de todos, o comum se tornou normal. Todo mundo faz. Todo mundo faz. É comum isso. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira isso? Nós olhamos para aquilo que é pecado hoje em dia e a gente diz: não, isso é crime. Imagina a pessoa fazer isso. Não, isso é doença. Não, isso é comum. Todo mundo faz. Qual é o problema de ser feito isso? O problema é que pecado não é barato. Pecado gera um alto custo. Pecado traz um preço enorme para as nossas vidas. Porque o pecado é a quebra do primeiro mandamento. Eu deixo de amar a Deus e me torno de forma escolhida por mim,
rebelde em relação às coisas de Deus. Digo, não me interessa o que o Senhor está falando. Não me interessa o que o Senhor está dizendo. Acho tão interessante hoje como a gente relativizou a Bíblia. Como tem pessoas que vêm conversar comigo e a Bíblia não vale de nada. A Bíblia não tem importância nenhuma. Não tem significado algum. Mais vale o que esses filósofos de plantão das internet têm dito do que o que a Bíblia diz. Mais vale os livros de autoajuda do que a Bíblia tem dito. Mais vale a experiência do que a Bíblia tem dito. Porque nós relativizamos tudo isso, tornando o pecado algo extremamente justificado por nós de acordo com os nossos interesses. Mas nós não olhamos para a Bíblia e entendemos que o pecado é coisa séria. Que o pecado fez com que Jesus se movimentasse. Que o pecado é tratado desde Gênesis a Apocalipse. Que o pecado é o movimento de Deus expresso, impresso na Bíblia. Por causa dos nossos pecados. Do pecado tem a ver com a declaração de amor de Deus por nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vi isso sendo massificado no Facebook, no Instagram, em uma série de outras coisas, onde Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus provou sim, porque o pecado não é barato. Mas a questão é, você tem entendido o que é pecado? Você tem vivido a compreensão do movimento de Deus por causa do seu pecado? Você tem trazido a realidade do seu pecado para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz? Você tem compreendido que pecado de fato não dava para simplesmente Jesus olhar da cruz, do alto do trono e dizer, estão todos perdoados, porque o pecado tinha um alto preço. O pecado, por causa da rebelião e por causa da quebra do primeiro mandamento, trouxe a morte, porque pecado é coisa séria. E não tinha simplesmente como Deus olhar do seu trono e dizer, estão perdoados. O estão perdoados de Deus foi dito por Jesus Cristo na cruz, quando ele, crucificado, momentos antes de entregar o seu espírito, disse, está consumado. Tudo o que precisava ser feito em relação ao pecado, eu fiz, está consumado. E depois de ter dito isso, ele entrega o seu espírito. Porque pecado tem um alto preço. E hoje nós vivemos de uma forma onde o pecado, ele brinca, ele ri, ele tira barato do movimento de Deus. É comum, é doença, é crime. Um dia vai passar. Um dia a pessoa vai melhorar. Mas o que eu acho bacana nesse texto é que apesar da seriedade de Deus, aí a gente volta para o contexto de Hebreus 10. O pecado, ele é perdoado. Onde? Olha que texto. Onde estes pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais a necessidade de sacrifícios por ele. Isso não exclui o movimento de Deus. Isso não exclui a seriedade do pecado. Isso não minimiza a falha de caráter, ou a quebra do primeiro mandamento, ou a rebeldia em relação a Deus. Isso nos faz olhar para Deus e enxergar que Ele provou do seu próprio amor para conosco, pelo fato de que na cruz, onde esses pecados foram perdoados, já não há mais necessidade de um outro sacrifício. Voltando para o texto mostra, o capítulo 10 mostra que Cristo paga o preço da cruz. 10, verso 8 diz, primeiro ele disse,
sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Talvez você não tenha entendido o texto, porque ele diz, primeiro ele disse, e talvez você não saiba quem é que disse, mas o autor de Hebreus diz que foi Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, Deus, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então o próprio Jesus Cristo acrescentou: aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. Olha que texto. O texto fala da antiga aliança, onde o sacerdote pagava o preço do pecado ano após ano, repetindo a mesma cerimônia onde eles sacrificavam um animalzinho. O texto está dizendo que o próprio Deus rejeitou este tipo de sacrifício. Apesar de fazer parte da primeira aliança, onde o sacerdote, aquele líder espiritual da nação, o que liderava todos os movimentos no templo de Israel, ele ano após ano fazia a mesma cerimônia, para que o pecado, que era coisa séria, trouxe morte para a vida de todos nós, pudesse ser relembrado. Um animalzinho era sacrificado. Ano após ano, os animais eram sacrificados por causa do pecado. E ele está dizendo: escuta, o Senhor rejeitou isso. E o problema é que mesmo sendo um animalzinho sem defeito, um animalzinho que você olhava, e a lei exigia isso, que o animal que fosse apresentado para o sacrifício, ele não poderia ter uma mancha, ele não poderia ter uma perna mais curta que a outra, ele tinha que ser perfeito, ter todos os dentes, limpinho, purificadinho. Por mais que esse animal fosse totalmente puro, limpo, sem defeito algum, ainda assim era um animal que não era suficiente. Interessante é que o problema é que, além desse animal não ser suficiente, todo ano se repetia a mesma cerimônia. E todo ano um animalzinho sem defeito era sacrificado por causa do pecado. A questão é que você olha e diga: mas por que existia esse sacrifício? Porque se isso não tinha significado algum, não trazia prática nenhuma, por que existia esse sacrifício? Era injusto da parte de Deus para com os animaizinhos? Na verdade, não devemos olhar para isso como se algo fosse injusto, porque o sacrifício ele não apontava para o pecado. O sacrifício apontava para o amor de Deus e para aquilo que ele faria no futuro. Porque o Velho Testamento inteiro ele apontava para Jesus Cristo. O Velho Testamento inteiro ele estava dizendo que Jesus Cristo era aquele que viria e se sacrificaria um dia. O Velho Testamento inteiro mostrava que quando um animalzinho era sacrificado, esse animalzinho era sacrificado e o que era valorizado não era de forma nenhuma o pecado. Ele nos recordava e trazia à tona o que o pecado nos fez. Mas na verdade, aquele sacrifício ele apontava para Jesus Cristo. O que Jesus Cristo faria. Portanto, o que nós temos que entender é que Cristo paga o preço na cruz. Ele traz para si a responsabilidade de ser aquele que vai pagar o preço. Interessante isso. Porque a gente fala: por que isso? Ou qual é o significado de tudo isso? O significado é simples. O que Jesus Cristo fez foi pagar o preço. Qual era a condição do pecado? Pecou? O pecado traz a morte. O que Jesus Cristo faz? Ele morre. Qual foi a grande dificuldade ou conversa entre Jesus e Pedro? Porque Pedro dizia para ele: Jesus, eu vou seguir o Senhor aonde o Senhor for. O Senhor acha que eu sou capaz de largá-lo? Cara, eu estou com o Senhor. Eu caminho com o Senhor. Eu vou viver pelo Senhor, eu acredito no Senhor, eu larguei todas as coisas. E Jesus disse para Pedro: Pedro, você não sabe o que você está falando. Porque o caminho que eu vou ter que trilhar é um caminho que somente eu posso trilhar. E ninguém mais vai trilhar comigo. Porque eu continuo sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele trouxe para si, desde quando João o apresentou dessa forma, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele apresenta-se como aquele que traz para si. Traz para si. Interessante é que na cabeça da gente, a gente pensa o seguinte: sabe o que Jesus Cristo fez? Ele pegou a nossa dívida e pagou a conta. O que Jesus Cristo fez foi mais do que isso. O que Jesus Cristo fez foi: eu vou sofrer, porque o seu pecado, ou o pecado de vocês, eles têm ramificações que atingem não somente a vocês, mas todos os outros. E o pecado de vocês também me atinge. Da mesma forma, quando um pai endividado morre e a dívida é repassada para os seus herdeiros, o que Deus está falando é: o pecado de vocês também atingiu a todos, inclusive a mim. Inclusive a mim. E portanto, eu vou pagar o preço do pecado de vocês. Eu pago este preço. Eu pago este preço. Segunda coisa é que Hebreus 10, 17 a 18, ele diz: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há necessidade de sacrifícios por eles. Segunda coisa é que Cristo, ele nos cura na cruz. Sabe o que eu acho interessante? Que até hoje eu não conversei com ninguém que verdadeiramente chegasse para mim e dissesse: eu não tenho erros. Quase todos, ou na verdade nunca, ninguém virou para mim e disse: nunca cometi um pecado. Nunca. O que dizem para mim é: entre os acertos e os erros, eu tenho acertado mais do que eu tenho errado. E a minha preocupação continua sendo: ninguém entendeu a cruz ainda. Porque entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. Eu continuo conversando, e a capacidade de todos nós de entendermos que o pecado tem a ver, ou a salvação tem a ver com a minha capacidade de produzir algo bom ou não, continua sendo, para mim, a marca de todos. São poucos que entendem que tiveram de fato um nascimento ou um encontro com Jesus Cristo. Poucos. Ainda hoje eu li uma pesquisa que diz que 74% da população americana se diz cristã. Desses 74, somente 32 diz que tiveram um novo nascimento. Tem algo errado. Tem algo errado. Como pode se dizer cristão sem entender o novo nascimento? Como pode se dizer cristão sem entender que Cristo nos cura na cruz? Como pode se dizer cristão e ainda sustentar que entre os acertos e os erros, a pessoa continua acertando mais do que errando, e isso lhe dá o direito de uma eternidade com Deus? Toda pessoa que pensa assim minimiza a cruz, porque a cruz é onde Jesus Cristo nos cura. A cruz é onde nós somos sarados das nossas enfermidades mais profundas. Na cruz
é onde nasce a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, porque é na cruz que eu reconheço que eu não sou Deus, porque é na cruz que eu reconheço que a minha lei não serve, porque é na cruz que eu entendo que eu preciso de Deus, e é na cruz que eu entendo que se eu não amá-lo com toda a minha mente, com todo o meu coração, com toda a minha força e com toda a minha alma, eu continuo em rebeldia. É na cruz que eu entendo que o movimento dele por mim é que trouxe para mim a capacidade de obedecê-lo e de desejá-lo obedecer. E é na cruz que eu entendo que mesmo quando eu não obedeço, o preço do meu pecado ele pagou na cruz, me dando a capacidade então de na cruz me render a ele, me arrepender para ele ou com ele e voltar a caminhar nele. Porque na cruz, como Eugene Peterson diz, foi um sacrifício perfeito, realizado por uma pessoa perfeita, para aperfeiçoar pessoas muito imperfeitas. A cruz me cura. A cruz é que faz que aquele que mentia não minta mais. A cruz é que faz que aquele que era agregado ou associado à pornografia não seja mais dominado por ele, ou por ela, pela pornografia. Aquele que vivia adulterando não adultera mais. Aquele que vivia, porque na cruz eu fui curado. Porque na cruz o meu pecado é tratado como coisa séria. Porque a cruz me faz enxergar o preço que Deus pagou por causa da minha rebeldia, e por causa da minha desobediência, e por causa da minha falha em amá-lo sobre todas as coisas. A cruz, ela nos cura. Ela nos cura. Agora, a cruz também demonstra o amor de Cristo por nós. Hebreus 10, 8 diz, primeiro ele disse, sacrifícios, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Jesus chegou para Deus e disse, Deus, o Senhor não se agradou dessas coisas. O sacrifício desses animaizinhos, a queima dessas ofertas todas, não foi algo que sossegou o seu coração. Porque era necessário que isso fosse repetido vez após vez, ano após ano. Um animalzinho sem defeito era sacrificado. Deus, o Senhor não consegue aplacar a sua ira, a ira contra a impiedade, a iniquidade, o pecado do homem, simplesmente com a morte de um animalzinho. Deus, eu sei que o Senhor é louco por esse povo. Deus, eu sei que o Senhor os quer perto do Senhor novamente. Aí o texto diz, primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então Jesus Cristo acrescentou, aqui eu estou. Que Deus, que chega dizendo, escuta, vamos acabar com essa história de uma vez por todas. Aqui eu estou, aqui eu me ofereço, aqui eu me entrego, aqui Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. E como uma ovelha que vai para o abatedouro, é assim que eu vou me portar, é assim que eu vou me posicionar. Eu vou carregar sobre mim todas as iniquidades, eu vou carregar sobre mim todos os pecados, eu vou carregar sobre mim todas as traições, eu vou carregar sobre mim todos os adultérios, todas as mentiras, todas as traições, eu carrego sobre mim tudo aquilo que este povo tem cometido, que acendeu a sua ira, que distanciou o Senhor deles, eu carrego, porque isso respinga em mim também, eu carrego sobre mim
a condenação, o preço. Eu estou aqui, eu me entrego para pagar o preço. Que Deus incrível, que Deus amoroso. Por isso a gente chega no texto e diz, aonde esses pecados foram perdoados? Onde esses pecados foram perdoados? Na cruz. Não há mais necessidade de sacrifícios por Ele. Por que não é mais necessidade? Porque foi o próprio Jesus Cristo que se sacrificou no lugar. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por Ele. É por essas e outras. Na verdade é somente por essa e por nenhuma outra que eu e você podemos ser curados dos nossos pecados. Podemos aplacar a ira de Deus. Podemos nos ver distantes do pecado. Podemos ser homens e mulheres sérias com Deus. Uma geração que se levanta e diz, o pecado não cabe mais em mim. Gente que tem relativizado o comportamento, dito que isso é normal, isso é comum. Gente que olha para tudo isso e diz, não, somente as pessoas do mal é que têm feito, é o meu coração que é pecador, que levou Jesus Cristo à cruz, e Ele foi de livre e espontânea vontade, dizendo, eu pago o preço deste pecado, eu estou aqui, e onde esses pecados foram perdoados, não há necessidade de sacrifícios por Ele, nunca mais. Minha esperança e expectativa é que você entenda isso, e que você viva a cruz de Cristo de fato, no seu dia a dia, entendendo quem é esse Deus e o que Ele fez por você. Muito mais do que relativizar tudo isso e viver uma forma cheia de pecado, se dizendo devota a um Deus do qual Ele nunca ganhou o seu coração. Que o seu coração se converta de fato a esse Deus, e que esse coração se torne de fato curado, santificado e purificado pelo Jesus Cristo que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Que Deus abençoe sua vida.